Sejam bem-vindos à estreia do programa Justiça e Cidadania, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, Ivonaldo Medeiros, juntamente com meu colega de profissão, Nicásio Carvalho, estaremos aqui hoje fazendo um bate-papo, um bate-bola rápido sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Meu amigo Nicásio, advogado da capital do nosso estado, como é que nós podemos iniciar aqui esse bate-papo com nossos colegas que estarão nos ouvindo e também a população em geral? O que é LGPD? Antes de enfrentar, de encarar o tema, Ivonaldo, parabenizar a iniciativa da OAB, na subseção aqui de Currais Novos, apoiada pela TV Câmara da cidade de Currais Novos. Essa iniciativa aproxima o direito do cidadão e traz aquilo que é mais importante para a sociedade ser construída na base da democracia, que todo mundo seja consciente dos seus direitos. E sendo consciente dos seus direitos, a gente precisa falar sobre proteção de dados. Com certeza. Porque em 2018, o Brasil aprovou uma lei que objetiva proteger os dados do cidadão. Então, essa lei é uma novidade que está numa fase de transição, mas que já tem mostrado seus efeitos e para que veio. E qual é o objetivo, qual é a necessidade dessa lei? O mundo sempre foi regido, sempre foi ordenado com base em dados. Sendo que agora, com a internet, com a tecnologia, com tudo sendo virtualizado, nós passamos a ser influenciados pelos nossos próprios dados. Quando as empresas têm acesso, na hora que você vai na farmácia e deixa lá seu CPF, e a partir de então a farmácia conhece o seu hábito de consumo, e sabe que nas segundas-feiras você comprou um analgésico para dor de cabeça, e que na sexta, às vezes, você precisa de um remédio para gripe, então ela já passa a oferecer descontos para você, antes mesmo de você querer determinado produto. Então, o seu consumo passa a ser influenciado pelos dados, pelos seus próprios dados. Então, Nicásio, nós temos aqui uma legislação que está a todo vapor, em pleno funcionamento, né? E o que é que a gente pode identificar como dados? O que são dados? Para as pessoas entenderem, né? O que é esses dados que as empresas pegam nosso, né, e utilizam? Muito importante essa pergunta, essa reflexão. A lei ela traz dois tipos de dados: os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Dados pessoais significam informações capazes de identificar uma pessoa, ou seja, o meu nome, o meu RG, o meu CPF, um endereço de e-mail, um perfil na rede social. É a sua imagem. A minha imagem. E existem também dados pessoais sensíveis, que são aqueles que a lei dá uma importância ainda maior na sua proteção. Que aí normalmente se refere à saúde, à preferência religiosa, à preferência política, à etnia. E a sexualidade. E a sexualidade também, como a sua origem, caso você venha de outro país, por exemplo. Tudo isso são dados considerados pela lei sensíveis. O que é que importa? Aqueles que tratam dados pessoais sensíveis deverão ter um cuidado ainda maior na sua proteção. Essa proteção de dados que a gente está falando, a legislação ela fala que tem um tratamento, né? O tratamento de dados, você trata os dados dos seus clientes dessa forma. Mas o que é esse tratamento de dados? Seguinte, quando você disponibiliza o seu dado pessoal para alguém, naturalmente aquela pessoa ela tem algum interesse na informação. Então, por exemplo, você está contratando uma agência de marketing para o seu negócio. E essa agência de marketing vai fazer impulsionamento nas redes sociais para atingir pessoas que tenham interesses similares àqueles produtos que você quer vender. O que é que está acontecendo nesse caso? Você disponibilizou seus dados para uma rede social, essa rede social compartilhou seus dados com a agência de marketing que pôde fazer o trabalho para uma empresa. Então, a lei serve para proteger dados pessoais de pessoas físicas, naturais, ou seja, eu, indivíduo Nicásio, você, indivíduo Ivonaldo, e independente de quem trata, se for uma pessoa jurídica, quer dizer, uma empresa, o Estado, um órgão público, ou até outra pessoa física. O que importa, assim, um fator distintivo é perceber se aquela pessoa tem finalidade comercial no acesso a seus dados. E o que é tratar, propriamente dito? É coletar o dado, é armazenar o dado, é usar o dado para fazer um relatório, é saber
fazer uma métrica de acordo com o seu perfil de consumo para lhe oferecer um produto ou um serviço. Tem um caso interessante, Ivonaldo, aí me permita que eu conte aqui. Ah, com certeza. Que mostra como os dados são poderosos, né? O presidente da Mastercard, aquele dispositivo de cartão, ele diz que os dados são o novo petróleo. E tão importante que tanto valor econômico tem isso. Por isso que é muito relevante que você cidadã, fique muito atenta aos dados que você compartilha com terceiros, porque eles têm valor econômico. E a sua consciência sobre isso vai lhe proteger, por exemplo, de ter dados vazados, coisas que a gente já viu acontecer no Brasil. Um exemplo clássico. Uma empresa, uma loja de departamento nos Estados Unidos, fez uma grande pesquisa com seus consumidores e conseguiu identificar o perfil de mulheres quando estavam em período de gravidez. Antes, as mulheres não chegavam nem a precisar informar a loja. A loja, pelo perfil de compra da mulher, pelos produtos que ela estava comprando, pela fragrância de um perfume, a loja conseguia, com uma acurácia, ou seja, com uma precisão de 90%, presumir que a mulher estava grávida. O que ela fez, essa loja? Ela começou a enviar produtos, cupons de desconto, para a casa de um adolescente. Olha isso. E os cupons eram a respeito de leite, fralda, ou seja, produtos destinados a mulheres grávidas. E aí o pai foi reclamar nessa empresa, veja só, dizendo que a empresa estaria incentivando a filha a engravidar. E ela, ainda no ensino médio, não deveria estar preocupada com isso agora, na visão do pai. Só que o pai não sabia, mas a filha estava grávida. Eita, e aí a confusão se instalou. Por quê? O pai foi pedir desculpa à empresa. A filha nunca chegou a dizer à empresa que estava grávida, nem tinha dito à família. Mas, pelos produtos que ela estava comprando, de acordo com sabonete, perfume, shampoo, normalmente eram produtos com fragrância comprados por mulheres grávidas. E aí a empresa conseguiu perceber que isso gerou. Ela se antecipa ao concorrente à empresa, oferece desconto para o consumidor e faz com que ele compre primeiro lá. Então, os dados são informações muito poderosas. Por isso você tem que ter muita consciência que toda vez que você compartilha dados com alguém, você está entregando ali algo que tem valor econômico. Então, essa questão do tratamento dos dados, nós podemos entender que é a recepção de dados, a transferência, né, qualquer operação de transação e até nas redes sociais ali que a gente está transmitindo dados o tempo inteiro, né? Que são os meios eletrônicos. Isso. Né? Quantas vezes a gente está no WhatsApp ali e ele lá, criptografia de dados, os seus dados estão protegidos, os seus dados estão seguros. É porque ali tem a nossa imagem, tem o nosso nome, tem, de repente, o WhatsApp faz uma conexão com a Google e tem o seu CPF, seu e-mail. Isso. Não é assim? Mas, na sua visão, Sim, por não. A lei protege não só os dados que são coletados de forma online, até aquele formulário que você preenche no balcão também estão protegidos pela lei. O que é interessante porque às vezes a gente nem percebe, né? E entrega informação, dados, depois a gente recebe uma ligação, não sabe nem onde é que está vindo essa ligação, oferecendo. Quantas vezes nós vamos a um estabelecimento comercial e para que a gente realize a compra, o estabelecimento quer fazer o seu cadastro. Você quer ir rapidamente ali a um supermercado, a uma farmácia, para fazer uma compra. Eles, mas o senhor já está cadastrado aqui na loja? O seu CPF está aqui na loja? Né? E automaticamente eles dizem, não, vamos fazer aqui o seu cadastro rapidinho. E por que ela quer isso? Porque é muito caro conquistar um cliente. Então, para as empresas, é importante manter um canal direto de comunicação com esse cliente para oferecer outros produtos, outros serviços. Então, tenha consciência, né? Todo dado que você compartilha tem um interesse financeiro por trás e, com isso, ele está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, independente se a empresa tem sede ou não no Brasil. Você pode fazer uma compra na internet e hoje é muito fácil comprar produtos que não vêm do Brasil, que vêm de fora. O que importa é a pessoa está no Brasil. Se você está no Brasil e compartilhou seus dados a partir do Brasil, não importa se a empresa que recebeu tem sede ou não no Brasil. A Justiça Brasileira vai lhe dar a tutela, ou seja, a proteção, a guarida, a um direito, caso você tenha
um vazamento de dados, por exemplo, por um incidente de segurança. No entanto, o fornecimento de dados nossos, quando nós vamos a um comércio, a um estabelecimento, qualquer que seja, uma farmácia, um hospital, nós fornecemos os nossos dados para uma utilização específica, né? E as empresas, os estabelecimentos, eles têm a obrigação de proteger os nossos dados. Na sua visão, as empresas no Brasil hoje, elas estão preparadas para recepcionar esses dados? Ainda não. Pesquisas feitas recentemente mostram que das grandes empresas, aquelas que faturam milhões por ano, menos da metade começaram a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda que essa lei tenha sido inspirada numa norma europeia, as empresas no Brasil ainda não estão totalmente preparadas para proteger os dados. Mas, para também não ser aqui um mensageiro do caos, né, eu quero dizer que eu compartilho meus dados, porque muitas das vezes eu quero que o serviço oferecido seja personalizado. Sim. Eu compartilho os meus dados porque eu não quero receber um anúncio que não me interessa. Eu não quero receber um e-mail sobre um produto que não tem a ver comigo. Então, agora, eu faço isso com consciência. Eu sei a quem eu estou entregando os dados, eu vejo o perfil, analiso se aquele negócio, se aquela empresa tem um histórico positivo no trato com o consumidor, e isso é importante. Mas não é também para trancar-se e se isolar do mundo, né? Até porque todos nós, conscientemente ou inconscientemente, compartilhamos nossos dados. Quando você tem uma conta junto à Google, por exemplo, você tem um e-mail ali, Hotmail, você está fornecendo dados. Quando você tem uma rede social como o Facebook, como o Instagram, você está fornecendo dados. E essa informação ela é vital para a existência e manutenção da sua conta. É impossível hoje você criar uma conta na Google, por exemplo, sem fornecer o seu CPF. Ou no Instagram ou no Facebook, sem fornecer alguma informação vital que possa dizer, aquele ali sou eu. Né? E esse aproveitamento de informações, esse aproveitamento de dados é protegido de tal forma que, meus dados são esses e você só pode utilizar para esse fim específico. Saindo dessa esfera, você está começando a desrespeitar a minha intimidade, a minha privacidade. E nessa situação de caso, a gente observa que há situações que pode se usar o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para uma situação específica, e há outras situações que utilizam-se os dados das pessoas sem que elas tenham consentimento. No geral, o consentimento precisa ser por escrito. Né? A lei diz assim, olha, é legítimo o tratamento de dados. As empresas podem tratar, é seu direito de disponibilizar, mas você precisa obedecer certos critérios. Você tem que... Para que você quer esses dados? Né? A empresa tem que se perguntar. Com qual finalidade você está coletando esses dados? E você, cidadão, tem que ter consciência dos direitos do titular do dado. Por exemplo, os dados, a lei traz hipóteses de tratamento de dados. O que isso significa dizer? Olha, você pode tratar dados, mas de acordo com essas balizas. Uma delas é o consentimento, que talvez seja a mais famosa. Mas, por exemplo, o exercício de um contrato também é um imposto de tratamento de dados. Eu posso tratar dados pessoais, por exemplo, de clientes do meu escritório de advocacia, porque eu celebrei um contrato de prestação de serviço com essa pessoa. Ao mesmo tempo, é mais seguro, é mais recomendável que você colha o consentimento. Porque ali é a manifestação da vontade do cidadão. Nesse caso, nós teríamos um fim particular específico econômico. Econômico, né? Exato. Mas, por exemplo, quando nós temos para dados jornalísticos. Pronto, dados jornalísticos. Artísticos, acadêmicos. Eles não estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque, em tese, você não vê ali uma utilidade comercial, um fim econômico. Não se está coletando dado na busca por lucro, por vantagem financeira. Então, nesses casos, inclusive também, quando o Estado vai fazer a investigação criminal, né, na hora de perseguir penalmente um agente criminoso, também não se está acobertado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, isso é interessante. E aí vem o contexto da pandemia, né? Porque a Covid-19 assolou o mundo, né? E traumatizou a nossa convivência social. Sim, total. Uma das saídas para essa crise sanitária é a vacinação, em massa, né? Talvez seja a solução desejada pela ciência. E nós estamos vivendo esse momento no Brasil de forma muito intensa, né?
mais de 100 milhões de doses aplicadas, né? Pelo que eu vi, notícia agora de julho. Ainda falta muito. Mas, ou seja, 100 milhões de brasileiros foram a um posto de vacinação buscar uma dose da vacina. Antes disso, foi inscrito no RN Mais Vacinas, fornecendo endereço completo, CPF, né? E quando você entra no RN Mais Vacina, que fornece esses dados, automaticamente isso é jogado para a base de dados governamental. Perfeito. E aí a gente vem para uma questão trazida para a lei. Lembra que no começo da conversa a gente falou sobre dados pessoais sensíveis? A lei diz assim, dados pessoais sensíveis só podem ser tratados em determinados momentos. Um desses momentos é a tutela da saúde. Que é o caso que a gente está vivendo, né? A vacinação é um instrumento para proteger a vida e a saúde. Então, na hora que nós nos cadastramos no banco de dados do governo do estado, oferecendo dados pessoais e alguns sensíveis, nós oferecemos tanto dados pessoais, como nome e CPF, como também dados pessoais sensíveis. Eventualmente, se você tem alguma comorbidade, você teve que provar lá. Sim. Tanto é verdade que ou você se inscreve no RN Mais Vacina, ou você não vai tomar a vacina. Perfeito. Ainda que você não se inscreva, alguém da Secretaria de Saúde, alguém do Sistema Público de Saúde vai lhe inscrever no RN Mais Vacina. Ou seja, informar os dados pessoais é uma condição para exercer um direito nesse caso. Exatamente. E isso não é um abuso, Nicásio? Não, não é um abuso. A lei, ela traz uma norma geral, mas o poder público ele pode estabelecer condições, assim como as empresas podem também estabelecer suas condições. Para que ela quer seu CPF e seu nome? Para comprovar de que a pessoa que está ali tratando é realmente quem anuncia ser. Então, é um comprovante de identidade. Sim. Por isso que é importante que o poder público tenha esse dado. E a gente vê que uma das polêmicas disso tudo tem sido notícias sobre fura-fila, sobre perca de vacinas, sobre furtos de vacinas. Fulano de tal ia tomar a vacina AstraZeneca, mas não quis, foi para outro posto de vacinação tomar Janssen, né? E por aí segue. Isso gerou um problema, né? Alguns gestores resolveram, para comprovar que os cidadãos estavam tomando e se vacinando, disponibilizar a lista de vacinados, né, no meio dos seus sites. Outra situação que tem tudo a ver com isso aí. As secretarias de saúde, né, no Brasil inteiro estavam divulgando os dias de vacinação com as vacinas que seriam aplicadas, primeira dose, segunda. As pessoas iam lá na rede social da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, e começavam a enxergar, poxa, esse dia aqui vai aplicar AstraZeneca, esse dia aqui vai aplicar Coronavac, esse aqui faz esse aqui, eu não quero essa aqui, eu vou tomar essa. As pessoas por si só começaram a burlar o próprio sistema de oferecimento das vacinas porque queriam escolher qual a vacina, quando na verdade a gente não pode escolher. Tanto é verdade que recentemente a gente teve um caso no Ceará de um cantor famoso, né, que estava programado para tomar uma vacina em um determinado posto de saúde e escolheu outro posto porque teve a informação vazada de que seria outra vacina, uma vacina que ele gostaria de tomar, né, que seria uma dose só. Tem algumas prefeituras que estão discutindo uma solução para isso. Porque é o seguinte, o cidadão ele tem direito a saber qual vacina tomou. Sim. Ou vai tomar. Então tem prefeituras que estão fazendo o seguinte, você se cadastra, você toma a vacina e depois você é informado qual o laboratório fabricante do imunizante. Essa é a melhor solução. Por N motivos, o principal. Quando você toma a primeira dose da vacina, né, as suas informações ali elas vão ser guardadas no sistema do governo e imediatamente, automaticamente, a sua segunda dose, caso seja dose dupla, ela vai vir em um determinado tempo. Por exemplo, se você toma Coronavac, o governo pegou suas informações e sabe que daqui a 30 dias, 29 dias, você tem que tomar a segunda dose. Se você tomou AstraZeneca, o governo sabe que daqui a 3 meses você tem que tomar a segunda dose. Então, o governo vai mandando as doses para os municípios conforme ele vai coletando dados. E se você simplesmente chega e diz, olha, hoje eu não vou tomar a vacina, eu não quero essa, e toma outra, você está burlando o sistema, certo? E está utilizando um sistema reverso aí que pode
até gerar uma investigação do Ministério Público, Exato. que é o que está acontecendo hoje. E aí, uma reflexão que eu quero trazer e para fomentar o debate é o seguinte: nós devemos presumir confiança Sim. nas prefeituras. Nós devemos confiar e entregar nossos dados. Eu, por exemplo, já estou cadastrado na Rede Mais Vacina. E fiz isso com muita tranquilidade, porque sei que dali meus dados serão utilizados de forma correta, dentro de uma linha da legalidade. Até porque o direito administrativo diz que o agente público ele goza da veracidade do que ele está falando, do que ele está fazendo. Né? É a confiança pública. Então, isso até orienta, Ivonaldo, desculpe interromper. Não, à vontade. Isso orienta políticas públicas. Então, uma prefeitura consciente de que no seu município tem um alto grau de determinada comorbidade, como, por exemplo, a doença cardíaca, ele pode desenvolver iniciativas no âmbito da sua Secretaria de Saúde Pública para atender essa população e para saber por que essa população está doente assim. É por obesidade? É por excesso de consumo de algum alimento? Por quê? E ajudar nisso, para distribuir uma saúde pública mais eficaz. Muito embora nós tenhamos uma legislação de LGPD muito nova, 2018, né, a partir de 1º de agosto de 2021, do corrente ano, as sanções elas poderão ser já aplicadas. Então, se você, empresário, dono de hospital, de farmácia, de redes, você que utiliza os dados pessoais da população, não está levando a sério a situação, de caso, fala para a população quais são as penalidades que podem ser impostas para quem não obedece à Lei Geral de Proteção de Dados. É algo que é um alerta importante, né? Algo que merece sua atenção. A lei ela traz diversas sanções que podem ser aplicadas, inclusive na via administrativa. Ou seja, não precisa de um processo judicial por alguma autoridade pública. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a competência, o poder de processar e punir aqueles que violam a Lei Geral de Proteção de Dados, que pode ser desde excluir seu banco de dados, ou seja, retirar de você o banco de dados, deixar que você tenha acesso àquelas informações, o que já é um prejuízo gigantesco para qualquer negócio hoje em dia que atua e prospecta, traciona no mercado com base nos dados que tem, mas também pode aplicar uma multa que representa 2% do faturamento da empresa, podendo chegar a 50 milhões de reais. Por dia também, né? Por dia e por infração. E por infração. E sem prejuízo a processos cíveis e criminais. Exato. O cidadão ainda tem o direito de, eventualmente, se vendo lesado por algum vazamento ou por uma utilização indevida dos dados pessoais, entrar com ação na justiça e buscar uma indenização, porque, de fato, ele teria direito, já que dados pessoais estão dentro de uma esfera da ordem jurídica de direitos da personalidade. Ou seja, você violar um dado pessoal, você está atingindo a honra, você está abalando a tranquilidade psicológica e emocional do cidadão, do titular do dado. Isso vai ensejar, ou seja, vai fundamentar um pedido de indenização. Então, nós deixamos claro aqui, tanto para as empresas privadas, tanto para as entidades governamentais, a Lei Geral de Proteção de Dados, embora seja nova e ainda se tenha a discussão de quem é que vai fiscalizar essa situação nos órgãos públicos ou nos órgãos privados, já tem aqui algo fixado e também já tem a existência de multas e aplicação de sanções, é importantíssimo que você tenha condições, né, de gerir os dados da população de uma maneira eficaz, porque a multa é pesada, as informações elas não podem mais ser vazadas como acontecia antigamente. Ora, a gente tem uma empresa aqui, ou no setor público, nós tratamos dados de pessoas e de repente amanhã toda a população sabe de uma causa específica. Vamos dar um exemplo aqui no setor público. A pessoa chega lá, está com HIV, é algo sensível, a saúde dela é sensível ali, tem a proteção de dados, e o funcionário da prefeitura pega a informação e de repente começa a espalhar na cidade algo que somente o civil tinha informação, que o paciente tinha informação. Ou
né? Nós estamos aqui numa empresa privada que tem acesso à saúde também, vamos usar esse exemplo de um cliente, e o seu colaborador, ele vai lá, pega a informação e começa a repartir na cidade e de repente toda a população sabe de informação. Então, LGPD, meus amigos, meus telespectadores, é o nosso futuro. É o nosso futuro e merece, né, a nossa proteção e o nosso incentivo para que as empresas e o setor público passe a ter pessoas especializadas, advogados especializados nisso. Agradecer o convite de Ivonaldo, né, a iniciativa aqui da TV Câmara, junto com a subseção da OAB em Currais Novos, por desenvolver esse programa de Justiça e Cidadania, que eu acho que são instâncias como essa, que servem, orientam, educam a população a terem mais consciência dos seus direitos e assim viver de forma mais segura em sociedade. Na verdade, nós que agradecemos à TV Câmara e também a oportunidade que nos foi concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, em especial pelo nosso presidente da subseção, Rafael Diniz. Agradecer também ao meu amigo Nicas, que veio lá da capital para fazer esse programa aqui conosco, apresentar, né? E dizer aos telespectadores que aguardem as próximas edições, que serão constantes, e nos veremos em breve para o próximo programa.